Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá. Hoje é quinta-feira, continuamos nossas quintas-feiras sobre literatura infantil. Tá? Estamos encerrando já o mês de outubro. Mês de outubro a gente... É clichê. Mas a gente resolveu... Eu aqui resolvi, né? No caso, trabalho sozinho aqui nesse canal. Resolvi fazer uma série de livros sobre literatura infantil. A literatura infantil no Brasil é uma questão super importante, né? Eu acho de extrema importância a gente ter jovens leitores no Brasil, tá? E saber que meu canal tem uma responsabilidade que é fomentar a leitura em brasileiros e fazer com que muitas e muitas pessoas tenham acesso comigo, por exemplo, à bibliografia, para mim é uma coisa muito importante. E para mim é uma coisa muito cara uma pessoa ter acesso à literatura desde a mais tenra infância. Hoje nós vamos falar do livro, um livrinho muito curto, muito gostosinho de se ler. Eu ganhei quando eu tinha 11 anos. Primeiro eu vou contar a história a minha história com esse livro, que é a Poesia dos Bichos. Esse laranjinha aqui. Detalhe que eu odeio a cor laranja, mas esse aqui vale a pena. É o seguinte, na escola que eu estudei tinha uma coisa chamada Cantinho da Leitura. E a escola que eu estudava era escrita no programa que era Literatura em Minha Casa, que davam 5 livros que eram clássicos da literatura infantil, escritos por monstros sagrados da literatura brasileira, e distribuídos para os alunos. Esse daqui é um desses livros que é escrito por Carlos Drummond de Andrade, Manuel de Barros, Tiago de Mello, entre outros nomes da literatura brasileira. Tá? Então, desde já, esse livro tem um selo do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que todo mundo conhece, aqui escrito venda proibida, distribuição gratuita. Porém, esse livro aqui me foi ofertado de presente quando eu era criança. Tá? Muitas crianças do Brasil receberam livros como esse. Eu guardo os meus até hoje. Ok. Esse livro aqui é um livro de poesias. Né? É um livro de poesia que relata o mundo lúdico, né? Dos animais, dos insetos, enfim. De toda a forma vivente. E a gente tem aqui, por exemplo, grandes nomes da literatura brasileira, como, por exemplo, o Drummond de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, que era pós-modernismo, né? Um período muito importante da literatura brasileira, né? Que após o movimento modernista a gente teve uma ascensão gigantesca de grandes nomes da literatura, como por exemplo Jorge Amado, Cora Coralina, Raquel de Queiroz, o próprio Drummond, entre outros mais. Tá? Então esse livro aqui é uma coleção de textos fundamentais para a gente ter contato com a escrita infantil. Então, se você tiver interesse por literatura infantil, esse aqui é o mais recomendado. Tá? Os autores que estão nesse livrinho aqui são, deixa eu me ver aqui, Carlos Drummond de Andrade, Manuel de Barros, Tiago de Mello, apresentado por Tiago de Mello. Então são 3 autores que ficam circulando entre poemas e textos para criança. Um trechinho deles para vocês. O gorjeio é o mais bonito do que o canto, porque nele se inclui a sedução. É quando o pássaro está enorme, ela que gorjeia, ela se enfeita, bota ovos, meneia na voz. Sereia como perfumar-se a moça para ver o namorado. É por isso que as árvores ficam loucas se estão gorjeadas. É por isso que as árvores deliram. Sobre o efeito da sedução da pássara, as árvores deliram e se orgulham de terem sido escolhidas para o concerto. As flores dessa árvore depois nascerão mais perfumadas. Os gorjeios. É através de poemas lúdicos e bonitos assim que é composto esse livro. Tá? São 5 livros, os outros estão aqui nesse mundaréu de livro aqui. Alguns livros que eu tenho
é de literatura infantil, por quê? Quando eu comecei a colecionar livros quando eu era criança, né? Então, alguns livros que eu tenho são infantis, né? Como esse, por exemplo, que é uma preciosidade, que é uma coisa linda. Minha testa está cortando, mas é isso. Obrigado por você que me assistiu. Curta, compartilhe e financie o canal para a gente conseguir falar mais e mais de livros. Ousa lutar, ousa vencer, vidas negras importam. Até o próximo. Tchau.